Voltamos a falar aqui do estúdio da TV Expo, nessa primeira noite de Expo Indústria, a maior feira multissetorial do Norte e Nordeste. E dessa vez com uma nova convidada aqui no nosso estúdio de podcast, a Gisele Araújo, ela que é especialista em inteligência artificial do Senai Nacional e ministrou uma palestra, Gisele, há pouco, para falar um pouco sobre o NAI, o ANAI, né? A gente vai saber dela se é o NAI, ANAI, mas conheça a ANAI, né? A inteligência artificial do Senai. Seja bem-vinda, Gisele. O que é a ANAI? Explica pra gente. Obrigada. Tem um nome feminino, né? A gente conhece como... E a gente tem uma figura já que representa a ANAI. Bom, o nome é fácil de olhar e falar assim, alguém pensou que era Senai e só colocou as últimas letras e ficou como ANAI. Então, a história da ANAI é que ela foi pensada inicialmente para ser uma assistente e no boom da inteligência artificial, o projeto ele tomou uma proporção diferente. E aí, a gente transformou a ANAI numa inteligência artificial. E a gente está prestes a fazer um lançamento beta, né? Ela já está no ar, para que as pessoas comecem a utilizar ela, né? Porque ela tem um público que é para o aluno, para as indústrias e também para os docentes. Para que a gente consiga, junto nesse ecossistema de inteligência artificial, entender qual que é a necessidade de cada perfil, para que ao invés de nós pensarmos que as pessoas vão perder os empregos, a gente consiga juntar a necessidade da indústria com a necessidade dos alunos, levando em consideração muitas pesquisas que a gente faz, inclusive voltada para essa geração Z e todas as gerações que vêm pela frente. E como é que vai se dar essa funcionabilidade dela nesse sentido? Como é que as empresas, as indústrias vão utilizar? Então, hoje nós temos alguns segmentos dentro da ANAI. A ANAI, quando a gente fala tecnicamente, ela é uma orquestradora, ela é uma inteligência artificial que busca as outras plataformas. E aí, dentro da ANAI, tem várias plataformas que a gente vai chamando. Então, ela tem a carreira empregabilidade, que ela está pensando em como eu vou trazer essa pessoa para entender qual que é o gap, né, que a gente fala que é o espaço que ela não... algo que ela não aprendeu, que a gente pode trazer como habilidade, e também unir ao que a indústria está precisando. Então, vamos imaginar que a indústria precisa de um soldador e você fez um curso de torneiro mecânico e você tem uma habilidade de 50% de soldagem. Então, a gente vai sugerir que ele faça esse curso de soldagem para atender a indústria. E aí, olhando para isso, nós não estamos pensando só na indústria antiga, nós estamos falando da indústria 4.0, que não é somente em pensar numa forma antiga de trabalho, mas sim de uma forma tecnológica. Então, as indústrias nos procuram, trazem esses equipamentos para que a gente estude, faça uma pesquisa e a gente traz esse aluno para que ele também seja tecnológico. Você falou que também é uma plataforma que vai tentar fazer a correlação daquilo que é a dor, né, daquilo que é o problema, muitas vezes, da empresa, com essa solução que pode ser descoberta, que pode ser percebida pela IA. E como é que ela vai ser apresentada? A própria indústria vai ter acesso, a empresa, a essa plataforma e ela vai falar sobre isso, não só do ponto de vista da empregabilidade, mas talvez do ponto de vista de um acompanhamento de alguma atividade, de alguma ação dela também? Exatamente. A gente pensou em todo o processo, né? Então, imagina o jovem que nunca trabalhou e ele pode entrar como jovem aprendiz. A gente já tem uma plataforma que faz esse acompanhamento, essa gestão, que ele consiga dizer, ou a gente consiga ajudá-lo a quantidade de aprendizes que ela precisa. A partir do momento que ela tem essas informações, que nós ajudamos a empresa, a gente consegue também no mercado, junto dos nossos alunos, né, que já estão preparados ou vão estar preparados, a gente monta essa turma para que eles consigam também suprir essa necessidade da indústria. Então, nesse momento, a gente fez o primeiro apoio, que é o aprendiz. A partir disso, a gente tem o interesse de que esse aprendiz ele se torne efetivo, que ele vire um funcionário ou que ele seja qualificado. E cada vez mais. Então, a gente pensa que ele pode iniciar dentro da indústria com um tipo de trabalho e, a partir disso, dentro do Senai, a gente vai promovendo ele com algumas outras tecnologias que tem. Então, a gente está falando de um mundo de possibilidades. A gente está falando de tecnologia, nós estamos falando de construção, nós estamos falando de várias, de coisas metalúrgicas, e assim a gente consegue ajudar esse cidadão e também a indústria que tem, sim,
uma necessidade de mão de obra. E como é que isso se articula com cada estado, por exemplo, né? Cada estado também que vai, de alguma forma, inserir essas informações? Como é que isso funciona considerando a grandeza geográfica do país? E a diversidade, né? Porque a gente pode pensar que no sul eu tenho uma necessidade de indústria e no norte eu tenho outra necessidade. Então, a princípio, hoje, dentro do projeto, nós temos alguns parceiros, que a gente chama de departamento pessoal. Então, nós temos essas necessidades já embutidas. Então, eu sei que Santa Catarina tem uma necessidade, eu sei que o Maranhão tem outra necessidade, e a partir desse mapeamento de pesquisas, onde eu tenho, assim, por exemplo, naquela região eu preciso da parte de construção. Então, eu vou trazer para dentro daquela região cursos e tecnologias e apoio para aprendiz e cursos de alunos voltado para a construção. Então, a partir dessa necessidade, a gente trabalha e atua junto. É claro que a ANAI, se a gente falar hoje, ela ainda é embrionária, mas ela tem grandes possibilidades. Por isso que eu digo que a ANAI ela é uma orquestradora, né? Ela está juntando tudo, e aí dentro de um braço ela tem a parte da empresa, do outro braço ela é a parte do aluno e do outro braço é a parte do docente. A gente falou um pouquinho menos do docente, né? Mas o docente é a figura que puxa a necessidade do CNPJ e traz para o aluno. Então, esse cara é um cara também que a gente tem investido para que a gente consiga melhorar um plano de aula, para que a gente também consiga avaliar se o que ele está passando realmente o aluno está aprendendo. Porque a gente está falando de uma era de jovens de TikTok, né? Como que a gente consegue fazer esse trabalho? Então, quando a gente teve essa possibilidade de utilizar a inteligência artificial, a gente não pensou que a inteligência artificial poderia retirar as vagas de emprego ou perder empregos. A gente pensou em como a gente vai conseguir fazer com que a indústria seja mais tecnológica e esse aluno, esse indivíduo que está aprendendo a trabalhar agora, como que ele possa também brilhar os olhos para esse tipo e esse modelo de trabalho. É um caminho sem volta, né? A gente está falando de uma Expo Indústria que estabeleceu como tema a inteligência artificial como uma nova revolução. Esse é um caminho sem volta. Eu como tecnologia, né, que eu sempre trabalhei com tecnologia, então eu estou falando de mais de 20 anos que eu trabalho, é um caminho sem volta, é uma escada que você só sobe. E aí o olhar que o Senai tem dado, que é o que a gente já falou na palestra, é pensar em romper esse medo e olhar o lado positivo que o Senai pode trazer para que a gente possa, dentro de uma sociedade, a gente não ter algo tão disruptivo negativamente. Ainda existe muito medo? Sim. E sim. O que é esse medo que existe? O medo é a situação, essas questões apocalípticas, né, que a gente sempre fala, que tudo vai se transformar e que isso vai acontecer, a transformação ela vai acontecer, mas se transformar negativamente. Então a gente está em tempo ainda de fazer com que a IA ela seja uma tutora e não ela me substitua. Né? É claro que nessa polaridade do mundo vai existir várias situações, mas dentro da questão da classe social que o Senai ele atua, a gente está tentando trabalhar o quanto antes para que essa geração ela seja impactada, mas de uma forma positiva. Então, quando eu falo que eu não vou ter mais uma pessoa que está utilizando uma enxada, eu posso dizer para ele, tá bom, você não vai mais fazer esse tipo de trabalho, mas você pode estar pilotando um drone. Então a gente substitui esse trabalho por outro. Agora, é muito pequeno o número ainda de empresas, de indústria, até no mundo, né, que parece que ainda utiliza a inteligência artificial. É um fenômeno muito recente ainda. Por incrível que pareça, as pessoas de forma individual têm utilizado muito a inteligência artificial mesmo sem saber. Então, no celular você já está utilizando. No quesito CNPJ, a gente tem percebido que tem aumentado. Então, a gente pensa que não está sendo utilizado, mas até os microempreendedores têm utilizado porque ele não consegue colocar mais um funcionário. Então, ele vai lá e procura uma inteligência artificial. Porém, eu entendo que ainda precisa de muita educação para que isso seja de uma forma muito mais assertiva. Porque a gente retira esse medo das pessoas de utilizar a inteligência artificial e mostra para elas como que isso pode ser positivo. E como é que funciona, por exemplo, um microempreendedor individual utilizando uma inteligência artificial? Em que aspecto, exemplo? Quando eu falo da ANAI, né, que é o que a gente tá trazendo aqui, que é o ponto, ela é gratuita.
Você pode utilizar ela dizendo quais são as necessidades que você tem de um funcionário. Quando você tem uma empresa grande, você tem um RH que está dizendo assim, olha, você precisa desse perfil para trabalhar ali dentro. Quando você é pequeno, você ainda precisa de alguma consultoria. Você às vezes não está naquele momento de você despender aquele dinheiro. E a ANAI, ela vai poder dizer qual que é o perfil desse funcionário que você precisa. Gisele, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, falasse um pouquinho aí sobre o trabalho, finalizando, porque você disse que é uma versão beta que está sendo lançada Isso, agora. uma versão beta. Enfim, deixe sua mensagem final aí para quem está acompanhando a nossa Expo Indústria 2025 aqui no Maranhão. A mensagem é que esse momento da inteligência artificial, ele é um momento histórico, que rompe alguns paradigmas que a gente vive como humanidade, e que a mensagem que eu gostaria de dizer é que no trabalho que eu tenho executado dentro do Senai esse ano, eu percebi o quanto que o Senai ele pensa de forma social. Então, eu acreditei na ANAI, eu gostaria que a população que entende, que dê uma chance para a ANAI, para que a gente mostre o que a gente pode também fazer e colaborar com a sociedade. Obrigado, eu conversei aqui com a Gisele Araújo, ela que é especialista em inteligência artificial do Senai Nacional. Daqui a pouquinho a gente volta com outras conversas, outras convidadas aqui no nosso estúdio da TV Expo. Expo Indústria 2025, Inteligência Artificial, uma nova revolução.